Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Mais um mergulhando na palavra, a palavra de Deus. De fato, a única forma de você compreender plenamente a palavra do Senhor é indo a fundo nela. É lê-la com alma, com espírito, com uma devoção. Só assim você vai poder compreender a palavra do Senhor. Em Apocalipse, Jesus diz: bem-aventurado todo aquele que lê, ouve e guarda a minha palavra. Porque é uma palavra extraordinária, uma palavra viva e eficaz, que transforma vidas, que restaura vidas. É uma palavra que é diferente de qualquer outra literatura, por mais best-seller que sejam. A palavra de Deus, ela sobrepõe a tudo aquilo que o homem já escreveu e que escreverá. Nenhuma literatura humana pode ser comparada à profundidade das Escrituras Sagradas. Uma palavra inesgotável. Você pode ter um livro de cabeceira, você pode ter muitos livros em sua biblioteca, mas nada se compara. Você conhece aquele livro, lê uma vez, duas, três vezes, e depois você já sabe o que tem lá. Mas a Bíblia você pode ler durante toda a sua vida, ela sempre trará algo novo para você, sempre trará uma revelação de Deus para você. Então, eu te convido sempre a ler a palavra de Deus. Ela tem o poder de ler a sua alma também. Então, é uma palavra que interage com você. Você se relaciona com a palavra de Deus. Eu quero fazer uma reflexão nesta noite com vocês, baseada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glória a Deus, glória a Deus. Desde já quero dar as boas-vindas a vocês que estão no YouTube, no Facebook, no Instagram. Sejam bem-vindos a esse mergulhar na palavra de Deus. Que a palavra desta noite possa ser uma resposta para uma demanda interior no teu coração. O tema da ministração é a suficiência de Deus para o homem. Essa reflexão brotou no meu coração a partir de uma devocional. E eu fiquei assim, preso a esses dois versículos. Poderia ler o capítulo inteiro, mas esses dois versículos me provocaram um olhar especial para essa fala de Deus, para essa ação de Deus, descrita nesses dois primeiros versículos, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Esses dois versículos nos darão a possibilidade de dividir a reflexão. Essa é a primeira parte dessa ministração, é a parte 1. E o primeiro tópico dessa ministração é: não há espaço vazio que Deus não possa preencher. Então, Deus olhou para a terra e viu que ela estava sem forma e vazia. E isso me chamou a atenção, né? Nós vamos perceber uma observação que Deus fez
na terra. Ela estava sem forma, ou seja, talvez totalmente distorcida, talvez não alinhada à forma que Deus a criou, e ela estava vazia. Aonde há Deus, há ausência do vazio, porque Deus preenche tudo aquilo que podemos nominar como vazio. Não há espaço vazio que Deus não possa preencher, não possa habitar. Eu estava lendo em alguns artigos e eu fui notando sobre o assunto de depressão, de sentimento de faltas, e eu selecionei algumas falas. A primeira que eu selecionei, e que nós vamos enriquecê-la com narrativas bíblicas, é a seguinte expressão, né? A descrição de uma sensação de vazio feito por uma pessoa. Diz assim: não é fácil conviver com o vazio que preenche o peito e traz essa péssima sensação para as nossas vidas. E vivemos em busca de algo que possa suprir esse sentimento, mas não é nada fácil. Queridos, é muito difícil e quase que impossível descrever na totalidade, ou descrever com perfeição, ou com exatidão, sensações, sentimentos. Nós vamos buscar parâmetros fora de nós para tentar nomear aquilo que estamos sentindo. Então é muito difícil descrever o vazio. Quando uma pessoa fala que sente um vazio no coração, sente um vazio na sua alma, o que ela quer dizer com isso? Olha que para Deus notar o vazio da terra, é porque havia, de fato, algo que ele nomeou como vazio. E aquilo que nós nomeamos como vazio pode não ser aquilo que Deus nomeia como vazio. Aquilo que é vazio para mim pode não ser para você. Mas independente dessa nossa dificuldade de encontrar no nosso tão vasto vocabulário uma palavra, alguma coisa, algum adjetivo que venha descrever o que nós estamos sentindo, independente de encontrarmos ou não, ou na nossa limitação, Deus consegue acessar aquilo que nós estamos tentando comunicar de uma sensação de vazio. Nós temos um exemplo bíblico, é a história de Ana. Ela é descrita no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, do versículo 7 a 19. Na verdade, o primeiro capítulo descreve essa história quase que completa, né? Ela é reduzida num capítulo, mas para não me estender muito e focar naquilo que eu quero realçar no texto escrito pelo profeta Samuel, então eu peguei do versículo 7 ao versículo 19. Glória a Deus. Diz assim, olha que história que ajuda-nos a compreender esse sentimento que certamente tem tornado-se muito notório nessa geração. A busca de ajuda com profissionais para tentar aliviar uma angústia da alma, né? E às vezes descrito como uma sensação de vazio. Diz assim o texto: e assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. A outra se refere a outra esposa de Eucana, que chamava-se Penina. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe essa leitura, Deus abençoe a nossa reflexão nessa noite. Não é fácil conviver com o vazio. É necessário buscar algo que preencha esse vazio. Esse é o movimento da humanidade. Buscar aquilo que seja ali suficiente para as necessidades da sua alma. E essa sensação ela é muito comum nos nossos dias. Aliás, ela é muito comum durante a existência de toda a humanidade. A sensação do vazio. Deus percebeu isso no início de todas as coisas. Então, não há um vazio que Deus não possa preencher. Esse texto serve para descrever como as pessoas sofrem quando tem essa sensação da falta, né? E isso é tomado por uma angústia, por uma dor, que pode ser manifestada num comportamento, né? As pessoas podem perceber isso no semblante de uma pessoa quando ela está muito triste, né? Quando ela se sente vazia. O semblante deixa isso muito claro para quem conhece as pessoas que estão passando por aquele momento de tristeza profunda. E esta família, a família de Eucana, uma família judia, religiosa, tinha por hábito, como todo judeu praticante, de subir a Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano, para adorar ao Senhor,
para sacrificar ao Senhor. E Eucana subia com a sua família, e ele tinha duas esposas. A primeira era estéril, a primeira esposa, Ana. A segunda foi para atender uma tradição, para que ele não ficasse sem um herdeiro. Todavia, mesmo Ana sabendo daquela tradição, ela se sentia rejeitada, porque ela tinha um útero estéril. E isso era vergonhoso para aquela época, isso era muito triste para uma mulher que não poderia dar filhos ao seu marido, para uma mulher que não poderia, por uma limitação, por alguma coisa, dar uma geração ao seu marido. Então, certamente, Ana sofria todas as vezes que subia a Jerusalém. Não era um momento festivo, era um momento festivo talvez para Eucana e para Penina, mas para Ana era muito sofrível. Porque todas as vezes que ela subia aquele lugar, ela tinha que encarar o deboche da sua rival e também lidar com a sua limitação, com a sua impotência. Então, todas as vezes que Ana ia naquele lugar, ela ia para um canto, simplesmente balbuciar diante do Senhor. Ela se sentia vazia. Tanto que o seu marido se aproxima dela e de uma forma muito insensível, questiona o seu semblante decaído. Como quem está dizendo, poxa, Ana, parece que você é ingrata, né? Por que você está triste? Por que você chora? Como quem está dizendo, não há razão para você estar triste. Não há razão para você ficar chorando. Por acaso eu não te amo? Por acaso eu não te sou melhor do que mais de 10 filhos? Essas palavras de Eucana, ao invés de consolar, ao invés de amenizar a dor da sua alma, ampliava mais o sentimento de vazio, de falta. Aqui nós percebemos a insensibilidade deste marido. Havia um vazio no coração de Ana, mas não era percebido pelo seu marido, não era percebido e nem respeitado por Penina. Então, todas as vezes que Ana subia ao templo para orar, principalmente no período que eles estavam lá, ela buscava um cantinho para derramar a sua alma em lágrimas ao Senhor. Ana percebia que ela era uma pessoa de alma amargurada. Ela chega a declarar, né, ao Senhor, dizendo, sou uma mulher de alma amargurada. E é tão triste isso, queridos. Se Deus criou tudo para a glória dEle, tudo que nós podemos contemplar, toda a criação existente, que veio à existência pela vontade de Deus, foi para o nosso deleite. O ser humano é a coroa da criação de Deus. É como se Deus tivesse criado tudo para cortejar o homem. Sabe, por causa do homem, Deus criou todas essas coisas. Tudo que você pode contemplar de belo na terra, tudo que você pode contemplar de belo nos céus, Deus fez para a nossa satisfação, para a nossa alegria, para a nossa contemplação. Então, todas as coisas foram feitas para o deleite do homem. E então, se Deus levou em conta o vazio na terra, quanto mais o vazio do teu coração.
Deus criou tudo por causa do homem. Deus te ama de uma forma extraordinária. Se a pessoa que te ama, se a pessoa que está muito mais próxima de você, não consegue perceber esse sentimento de vazio, de falta no seu coração, Deus consegue. E Ele te compreende. Essa não foi a primeira vez que Ana levou a sua dor a Deus. Ana mostra uma resiliência diante de um aparente fracasso. Ana não ficou prostrada diante da sua limitação. Ana subia a Jerusalém também na expectativa de que Deus revertesse essa sua situação de uma mulher estéril, que para a ciência não havia como reverter, principalmente naquela época. Era como que uma condenação, ou seja, uma mulher que nunca terá um filho, uma mulher que nunca dará luz a filhos, que lhe trará alegria e alegria àqueles que estão próximos dela. Mas Ana podia reconhecer este vazio em si. Ana podia reconhecer a sua limitação. Mas da mesma forma como Ana reconhecia essa falta, reconhecia a sua limitação, Ana também reconhecia que Deus está acima de tudo e de todos, que Deus pode reverter qualquer situação e que Deus pode preencher qualquer forma vazia. Então ela pegou e fez uma oração a Deus. Queridos, não adianta apenas perceber e legitimar o sentimento de falta, o sofrimento. É preciso reagir a este sofrimento. É preciso reagir a esse diagnóstico. É preciso reagir a este decreto. Nós temos uma palavra que é repleta de promessa, que fala do Deus criador de todas as coisas. E como eu disse, que criou todas as coisas para o nosso deleite. Então ele leva em conta isso. E Ana, sabendo disso, ela ora ao Senhor e faz um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana reage àquela situação. Deus percebe, sim, e sabe da tua dor e do teu sofrimento. Deus, quando contemplou a terra sem forma e vazia, Ele foi muito além daquilo que o escritor estava descrevendo. Ele estava vendo aqueles que haveriam de habitar aquela terra. Essa terra, Ele estava te vendo, Ele estava me vendo, Ele estava vendo aqueles que foram e aqueles que serão. Então, os olhos de Deus contemplam todas as coisas. Ana, sabedora disso, ora ao Senhor. Queridos, essa é a atitude que nós devemos ter diante da percepção de que estamos tristes, da percepção de que estamos, doentes, da percepção de que estamos perdendo. É essa atitude que devemos ter como a de Ana, é não se prostrar diante daquilo que parece a nossa derrota. É reagir diante dessas circunstâncias. Ana reagiu. Mesmo diante da incompreensão do seu marido, mesmo diante das pirraças feitas pela sua rival, chamada Penina, ela não se curvou, ela não voltou atrás, ela não blasfemou contra Deus, ela não reclamou de Deus. Mesmo sem ter como colocar em palavras a dor do seu coração, ela permitiu que as lágrimas
escorressem pelo seu rosto, pudessem declarar a Deus a dor do seu coração. Mas no momento de força, ela tira da sua alma e faz uma oração, com poucas palavras, e ela faz um voto ao Senhor. E olha só que situação ainda desafiadora, né? Mesmo orando ali, ela depara com uma situação semelhante à do seu marido, e mais frustrante, porque partiu de um sacerdote, daquele que, hipoteticamente, deveria estar preparado para fazer a leitura corporal daquela serva do Senhor que estava ali naquele canto prostrada, e que orava, e que nem verbalizava, mas apenas balbuciava. A palavra de Deus diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Olha só, queridos, como nós devemos entender Deus a partir dele, não a partir de homens. Não tente compreender Deus a partir de mim. Você pode se frustrar comigo. Eu posso não ter a sensibilidade, posso não ter e não tenho a sensibilidade e a compreensão que Deus tem. Somos apenas porta-vozes de Deus. Mas tentar compreender Deus dentro de uma perspectiva humana será muito frustrante. Então, assim como Eucana, marido de Ana, fez também Eli, o sacerdote. Ele observou aquela mulher apenas balbuciando, apenas chorando ali, muito triste. E ele fez um juízo muito ruim, muito triste. Foi infeliz nessa leitura. Ele diz o seguinte: porquanto Ana no seu coração falava, mas só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a voz, pelo que Eli, o sacerdote, teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olha que análise infeliz, queridos. Olha, foi muito triste. Olha, de tudo isso nós devemos destacar essa resiliência de Ana, a capacidade que ela tinha de se refazer diante dessas falas. Uma fala negativa do seu marido, uma fala negativa da sua rival, e uma fala negativa do seu sacerdote, do seu pastor. Mas Ana estava focada em Deus e não nos homens. Ana, ela não submeteu a sua alma à avaliação daqueles que estavam ali perto dela. Ela não submeteu a sua fé, a sua autoestima à avaliação de Eucana, seu marido, de Penina, a sua rival, e muito menos da do sacerdote. Ela não submeteu a sua autoestima a essas avaliações humanas, mas ela submeteu a Deus, a aprovação de Deus. Ela saiu da sua cidade para ir a Jerusalém, buscar a face de Deus. Ela tinha uma necessidade, ela tinha um sonho, ela tinha um projeto de vida, que até então estava fadado ao fracasso. Mas ela ouviu a respeito das maravilhas de Deus. Então ela decidiu acreditar em Deus. E mesmo contra tudo, contra todo prognóstico negativo, ela ousou orar a Deus. Nunca deixe de orar,
Nunca deixe de ler a palavra, nunca deixe de profetizar, queridos. Olhe para o teu coração, olhe para a tua alma, mesmo que ela esteja desajustada, mesmo que você se sinta neste momento vazio e distante. Isto não é a verdade de Deus, porque Ele permanece vivo e presente e ativo sobre as nossas vidas. Ao que Ana respondeu a Eli: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher que sofre na alma. Mas bebida forte, vinho, eu não ponho a minha boca. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Glória a Deus. É interessante que esse vazio que Ana sentia era por ser estéril, por ter um útero estéril, fechado. Mas Deus tem um poder para liberar madres fechadas, úteros fechados. Deus tem um poder para te dar filhos, não apenas filhos espirituais, mas filhos biológicos. O Deus que Ana orou é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Ele está presente para ouvir as suas orações. Ana orou ao Senhor. Queridos, se Ana fosse almática, ela, primeiro, não sei se ela subiria todo ano a Jerusalém. Segundo, eu não sei se ela suportaria todas essas falas desqualificadoras. Mas como a alma de Ana, a fé de Ana estava focada no Deus que criou os céus e a terra, ela não desistiu. Talvez no íntimo, a oração que Ana fazia em relação ao seu marido, em relação à sua rival, Penina, e em relação ao seu sacerdote, seria o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão falando. Ana não verbalizou isso, mas a postura de Ana em continuar orando ao Senhor declara isso. A resposta que Ana dá ao sacerdote declara isso. Aquilo que Estevão declarou quando ele estava sendo apedrejado, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É por isso que nós devemos ter uma atitude assim como a de Ana, queridos. Não dê ouvidos e nem retribua aos seus inimigos, aqueles que fazem mau juízo de você. Não retribua-os, mas tenha uma atitude como Ana teve perante o Senhor. Continue orando ao Senhor, libere bênçãos sobre essas vidas. Não se aproprie de nenhuma palavra negativa que lançarem sobre a tua vida, sobre o teu negócio. Não se aproprie. Proteja o seu coração para que nenhuma avaliação negativa ao teu respeito encontre aceitação no teu coração e, como semente negativa, ecloda dentro de você. Não permitas isso. Então, ao que Ana respondeu: sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E acredito que Ana não fazia isso somente no templo, mas penso que essa era a única oração de Ana. Derramar a sua alma perante o Senhor. Um dia a resposta virá, querido, na sua direção. Um dia a resposta do Senhor virá na tua direção. Então não pare de orar. Não abandone a sua aliança com o Senhor. Não pare, não retroceda. Não há um espaço vazio que Deus não possa preencher. Não há uma deformidade que o Senhor não possa reparar e dar uma nova forma. Diante disso, o profeta,
o sacerdote Eli, ele retrocede um pouco e diz o seguinte: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Queridos, por isso que nós, pastores, sacerdotes, profetas, apóstolos, precisamos vigiar muito naquilo que fazemos, naquilo que falamos. A palavra liberada do altar tem poder de vida e poder de morte. Porque é a palavra de um profeta, é a palavra de um sacerdote. E Ana saiu daquele lugar com uma palavra de bênção liberada sobre a vida dela. Com uma palavra liberada do altar sobre a vida dela. O sacerdote, ele diz: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizestes. Essa é a palavra de Deus na tua direção. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Esta é a palavra selada, liberada do altar de Deus para a tua vida. Amém? Deu um glória a Deus no seu lugar, sabe? Dê um aleluia aí, comente isso, se aproprie desta palavra que o Senhor está liberando sobre a tua vida, em nome de Jesus. E olha só o que aconteceu, querido. E levantaram-se de madrugada. Aliás, deixa eu voltar aqui antes. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Depois daquela palavra liberada pelo sacerdote, e ela sentiu isso no espírito, quando a palavra de bênção foi liberada pelo sacerdote, ela imediatamente sentiu isso no seu coração, e sentiu no seu espírito, diz assim, ó: assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, olha agora, já estava animada, fez a refeição, estava com o ânimo recobrado, e o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus é lançada como flecha no teu coração, você sente e você diz: recebi a resposta de Deus. Recebi a resposta de Deus. E o teu espírito recebe essa testificação. E você volta do lugar da tua oração, assim, alimentado no espírito. E levantaram-se de madrugada. E o que aconteceu? Adoraram perante o Senhor. É possível que Eucana, o marido de Ana, e Penina tenham perceber o semblante de Ana naquele momento. A sensação de vazio foi preenchido. Ela sentiu profeticamente o seu útero sendo preenchido por uma semente profética de que ela seria mãe, não apenas de um filho, mas de filhos. E adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E ela concebeu, e ela teve um filho, e ela deu o nome Samuel. Sabe, queridos, esse é o nosso Deus maravilhoso, que não tem nada que os seus olhos não conseguem alcançar. O Senhor Deus te ama. Nós temos um Deus tão presente nas nossas vidas, tão maravilhoso, que a gente não cansa de declarar isso, que a gente sempre tem que estar lembrando: não há o que temer. Deus precisa ser suficiente na tua vida. Não tente buscar lá fora alguma coisa que você nomeie como necessário para preencher aquilo que você nominou como falta, como vazio. Deus é a resposta para as nossas reais necessidades. Aquele que criou todas as coisas,
conhece cada cantinho, cada célula do seu organismo, do seu corpo. Deus te conhece. Deus conhece os nossos pensamentos. Antes que os nossos pensamentos sejam construídos, Deus já conhece. Então eu quero te convidar a descansar no Senhor. E na próxima quinta-feira daremos sequências a essa reflexão baseada nos 2 primeiros versículos de Gênesis capítulo 1. Amém? Que essa palavra de Deus te alcance de uma forma maravilhosa. Que o Deus de paz inunde o teu coração. Que o Deus de paz te proteja. Tenha esta palavra como respostas à sua necessidade. Amém? Glória a Deus. No próximo domingo, nós teremos a ceia do Senhor. E essa ceia, ela será presencial. Não com todos os discípulos da Caris, comunidade cristã, mas com 20 a 25 pessoas no máximo. Nós estaremos realizando aqui o culto de adoração, o culto de ceia do Senhor. E você que não puder vir, você deverá separar o pão e o vinho na sua casa para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Então, no próximo domingo, venha preparado, com máscaras. Nós teremos aqui a organização das cadeiras de forma separadas, que ninguém ficará aglomerado. Teremos álcool gel na entrada. Amém? Quem for acima de 55 anos, se estiver debilitado, não venha à igreja. Crianças também não venham à igreja. Se você tiver com uma debilidade física, a orientação é que fique na sua casa e cultue ao Senhor juntamente conosco online. Amém? Próximo domingo, às 10 horas da manhã, estaremos aqui na Caris Comunidade Cristã. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Beijo no coração de vocês no Instagram, no YouTube e no Facebook. Amamos vocês. Shalom, graça e paz.